Glória a Deus, aleluias. Vai, tá demorando já aparecer aqui. Apareceu aí já? Ué. Deixa eu ver se tá tudo certo ali. Ué, já tá. Agora apareceu. Já está. Já estamos ao vivo. Boa noite e paz a todos. Aleluia. Seja bem-vindo nesta terça-feira para mais uma edição do programa Algo Novo. Boa noite, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha, já começa compartilhando com os amigos. Apareceu aqui para mim, né? Aleluia, Agora sim. Vamos fazer a diferença, amém? Boa noite a todos, que Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos chegando, vamos chamando a todos aí os seus amigos, os seus parentes, seus contatos. Ó, já está conosco o Carlos Augusto, a Bebetinha, boa noite, paz, que Deus abençoe vocês. A Elisângela Ornello, que Deus abençoe. Boa noite. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu anotar aqui. Enquanto isso eu vou compartilhando. Faça igual eu estou fazendo aqui agora. Compartilhe aí com seus contatos do Facebook, né? Basta você, clicar em compartilhar, escrever publicação e compartilhar. Amém? Tiago Breno, boa noite, Tiago, paz. Eu também já compartilhei. A Giovaninha também está conosco. Boa noite, paz, Giovana. Aleluia. Deixa eu colocar aqui nos nossos canais aqui, né? No grupo da igreja. Gisley, boa noite, paz. Boa noite, paz, Jair. Que Deus abençoe. Lucilene, Lucas, Vinícius, paz. Boa noite, paz. Deus seja contigo, convosco. Daqui a pouquinho eu cumprimento vocês todos. Deixa eu fazer aqui primeiro, por isso que no comecinho eu fico atrasado da pastora. Tá lento aqui o negócio hoje, meu pai. Tá bom aí? Tá travando? Vai falando pra nós aí. Aqui tá lento. Eu vou falando boa noite assim que eu vou recebendo aqui, né? Que eu vou vendo quem está presente. E o pastor ainda tem muita coisa para fazer ali, por isso lá atrás. Por isso que eu fico no delay. Mas o delay é proposital nesse caso. Deixa eu mandar. Naldo, boa noite, paz. Vai falando pra nós aí, se tá travando aí. Agora parece que voltou aqui. Agora parece que a internet aqui começou a ficar rápida. Luciana, boa noite, paz. Gisele, boa noite, paz, filhotinha. Cadê? A Roberta disse que o dela não está travando. Não, aqui parece que voltou. Aqui tava lento aqui, agora tá. Mas parece que regularizou aqui. O irmão Eurípides, apareceu a carinha dele aqui. Boa noite, irmão Eurípides. Boa noite, paz. Boa noite, Mabirani.
aqui agora. Deixa eu ver aqui, mandaram as mensagens para mim, mas acho que não é. Não tem nada que é de agora do programa, não. Vou colocar aí mais uma vez os nossos endereços, né? Eu sei que a maioria, se não todos vocês aqui já tem, mas é sempre bom a gente colocar, né? Boa noite, Fernanda. Para caso alguém que esteja aqui não tenha, tá aí os nossos endereços, né? Endereço no Instagram, endereço no YouTube, WhatsApp aqui da igreja, né? Tá tudo aí. Caso você não é inscrito, por exemplo, lá no YouTube, se inscreva lá, né? Vamos alavancar lá as inscrições no YouTube, porque quando a gente, né, igual esses dias eu tô mandando o culto, o vídeo do culto, né, para a família do irmão Roberto, da irmã Fernanda, pelo YouTube. Mas a gente tem que... É um aplicativo que eu baixei, que é através do aplicativo que eu mando pelo YouTube, não é diretamente pelo YouTube, porque o YouTube, para a gente fazer um vídeo ao vivo, uma live, né, tem que ter 1000 inscritos. Como a gente tem nem 100 ainda, aí tem esse aplicativo que a gente faz. Mas às vezes ele dá um probleminha, às vezes ele dá uma bloqueada, dá quase na hora de estar já precisando ligar para mandar, e ainda às vezes está dando algum tipo de problema e a gente tem que lutar contra isso, né? Então vamos ver se a gente alavanca aí para a gente conseguir, né, mandar. Amém? Manda para os seus amigos, manda para os seus contatos, seus familiares. Inscreva lá no canal aí da igreja nossa lá, é benção, tem, sei lá, deve ter mais de 500 vídeos lá, né? Que dá para todos serem edificados em nome de Jesus. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vitorinha. Boa noite, irmão Roberto. Paz seja convosco. Aqui também com a Elisângela ali está o Robson, a Manu e a Isis. Boa noite e paz. Rejane, boa noite e paz. Com a Gisele está o Kleba, a Eduarda, a Sara. Boa noite e paz para vocês. Boa noite, Joana Dark. Boa noite. Paz seja contigo. Rejane, boa noite, paz seja contigo. Letícia, boa noite, paz seja contigo. Boa noite, paz, Carlos Augusto. Boa noite, paz, Elisângela. Boa noite, paz, Giovaninha. Boa noite, paz, Roberta, Bebetinha. Tiago, boa noite, paz. Deixa eu amarelar aqui. Boa noite, paz, irmã Lucilene, Lucas, Vinícius. Lucilene, Lucas e o Vinícius. Boa noite, Josineide, que Deus abençoe. Paz. Gisley, boa noite, paz. Jair, boa noite, paz, Jairzão. Naldão, boa noite, paz, Naldão. Cadê o Naldo? O Naldo tá aqui. Elisângela ali, boa noite, paz, Elisângela ali. Luciana, boa noite, paz, Gigi. Glória a Deus. Robson, Manu, Isis, boa noite, paz. Mambirani, boa noite, paz, que Deus abençoe. Nós vamos orar assim, Naldo. Assim que terminar o programa, a gente for terminando, a gente ora por você. Fernanda, boa noite, paz, Fernanda. Vitorinha, Roberto, boa noite, paz. Tudo bem aí com vocês? As sequelinhas, né? Não é sequela, né? O finzinho, né? Graças a Deus já está tudo bem, glória a Deus, né? Da Covid. Deus é bom, Deus guardou, Deus protegeu, louvado seja o nome santo do Senhor. Amanhã mataremos a saudade, amém? Irmão José Eurípedes, Deus no comando sim. Boa noite, paz. Kleber, Eduardo e Sara, boa noite, paz.
Sarinha, né? Rejane, boa noite, paz, Rejane. Irmã Joana Dark, boa noite, paz. Lembrei de você que eu anotei seu nome, não vou esquecer. Ai, ai. Letícia, boa noite, paz, Letícia. Josineide, boa noite, paz, Josineide. Naldão vai para Goiânia amanhã, de Goiânia para Sinop, no Mato Grosso. Nó, deve estar frio lá, né, Naldão? Meu pai da glória. Um frio dos 45. Ai, ai. Vai eu e um amigo meu chamado Dirceu. Dirceu. Oração, nós vamos orar sim. Vamos orar em nome de Jesus. Vai de buzu, vai de ônibus. Irmã Birani, boa noite, paz, irmã Birani. Irmã Diná, Edinamar, boa noite, paz. Boa noite, irmã Dinamar, paz seja contigo. Amém, irmão Roberto, graças a Deus vocês estão tudo bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Amados, é interessante, né? A gente, semana passada, segunda-feira, eu estava de manga comprida aqui, a pastora estava com casaco, há 15 dias atrás estava aquele frio e hoje já está um calorão, né? Hoje está quente aqui. Aquele ventinho agora que podia vir, né? Para dar uma refrescada, não vem não. Ai, glória a Deus, é assim mesmo. Tô reclamando não, tô murmurando não. O Naldo não vai de ônibus, ele vai de busão. Vai de busão. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ainda tem muita gente na terça-feira. A gente sempre, quando a gente faz na terça, cai um pouco, né? Cai. Jonathan, por exemplo, vai jogar bola, né? Ei, Johnny. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor. Sim, Jesus. É no teu santo nome, Pai eterno, que mais uma vez nós estamos na tua santa presença. É verdade. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos dar esta oportunidade. Obrigado pela tecnologia que possibilita nós estarmos fazendo esse trabalho. Sim, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Pai, que nesta hora que nós iremos passar aqui, Senhor, que nada interfira. Não mesmo. Pai amado, nenhuma queda de energia, queda de internet, nem aqui e nem nos vários aparelhos que estão ligados aqui, enfim. Que nada venha nos impedir, meu Deus, de realizar este trabalho na tua santa presença. Não mesmo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, fala conosco. Fala, Deus. Como sempre, seja mais uma noite de edificação na tua santa presença, em o nome santo do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Temos algumas também, né? Voltou aí as aulas, né? A Márcia tá fazendo, né, a faculdade, a Mirla, né, o Pedro Henrique, enfim, tem isso também, né? Amém? Amados, livro de Tiago, capítulo 1, versos 12 ao 14, está dizendo assim: Bem-aventurado significa mais do que feliz. Ser feliz é bom, não é? Mas mais do que feliz é sem explicação, né? Então, mais do que feliz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Aquele que suporta a tentação, a provação, né? Quando ele é provado e suporta, ele recebe a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido àqueles que ele ama, aqueles que amam o Senhor, aos que o amam. Amém? Verso 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodar é enganar. E é enganado pela sua própria concupiscência.
Concupiscência é cobiça, desejos maus ou maus desejos, né? Amém? E tem um outro significado aqui que eu busquei no dicionário, né? Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais, né? Prazeres sexuais ilícitos, prazeres sexuais de forma errada, né? Pelo amor de Deus, o prazer sexual entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido, né? Entre o casal casado, legalizado, o Senhor Jesus deixou o sexo para ser prazeroso para ambos. O que a palavra concupiscência fala é de cobiça ou apreço por coisas que fogem às coisas naturais, na área sexual, por exemplo. Amém? Não só uma cobiça de bens materiais, mas também como aqueles prazeres sexuais de forma totalmente enganosa e errada. Amém? Que versículo maravilhoso! Que versículo maravilhoso! Às vezes nós sofremos algumas tentações, algumas provações, não importa, tanto faz. E muitos às vezes murmuram, muitos às vezes reclamam, muitos às vezes caem naquela tentação, naquela provação. E o Senhor Jesus está nos dando uma orientação aqui tremenda no livro de Tiago, que nós temos que suportar, que nós temos que fazer de tudo para passar por cima daquela tentação ou por cima daquela provação. Porque o Senhor, aleluia, Ele nos ama, Ele não, tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. O que muitas das vezes acontece é que Ele permite acontecer algum tipo de provação, como foi a história de Jó. Você sabe muito bem da história de Jó, que o diabo foi lá e o próprio Senhor Jesus permitiu que Jó tentasse, que Jó tirou filhos, tirou bens materiais, enfim, o diabo quis acabar com a vida de Jó de total maneira ali, mas Jó venceu. E é isso que o livro de Tiago fala, que bem-aventurado é o homem que suporta. Bem-aventurado foi Jó, e bem-aventurado tem que ser eu e você. Amém? E tomarmos cuidado com esse versículo 15, o 14, melhor dizendo. Porque cada um é tentado quando é atraído e é engodado ou é enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo mal, pela sua própria cobiça por coisas que não é para ser, que é pecado, notoriamente é pecado. Amém? Alguma coisa, pastor? Bem-aventurado, né? Jesus gostava de começar as bem-aventuranças dele dizendo bem-aventurado, né? E é isso que o pastor disse, que nós possamos passar por dias maus, né? Que ninguém fica alheio a isso, né? Nós temos essa incumbência e para crescermos diante de Deus espiritualmente, para nos tornarmos forjados por Jesus, temos que passar pelos dias maus. Mas olhando, para o lado da nossa vida espiritual fortalecida em Deus, que é o bem-aventurado. Porque quando nós somos bem-aventurados em Cristo, podemos sim passar por todas as provações, olhando para a palavra do Senhor, sem desviar dela. Jesus nunca desviou das bem-aventuranças. E Jesus foi tentado. E muito. Jesus, logo que foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto, para que lá ele fosse tentado. E durante 40 dias ele jejuou, e durante os 40 dias ele foi tentado. Mas ele venceu. Ninguém nunca foi tentado tanto quanto Jesus foi, Porque nós às vezes quando nós estamos passando por uma luta, uma tribulação, nós achamos sempre que aquela luta, aquela tribulação é um terremoto, um tsunami nas nossas vidas. Não estou desmerecendo as suas lutas que você está passando. Mas se nós tivéssemos que pagar um preço que Jesus pagou, eu tenho certeza que nós não daríamos conta. Não, tanto não daríamos que ele pagou. Pois é. Teve que vir Jesus para pagar,
Mas ele era um bem-aventurado. É isso que quando a gente olha para Jesus e dizemos como temos que ser nesse momento, como Jesus passaria por essa situação, trazendo para a palavra do Senhor, passaríamos, né, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu gosto muito daquele versículo, como que é? Alegrai, né, em tudo. Dei louvor em tudo, né? Louvai ao Senhor em tudo, porque esse versículo ele é muito forte. Quando a gente começa a adorar o Senhor no meio da tribulação, a tempestade acaba. O negócio é que nós não louvamos, nós ficamos ali estagnados, olhando para o problema, desesperado, né? Sem olhar para a solução que é Jesus, louvar a Jesus. Mas os bem-aventurados são esses que olham para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Vamos passar louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? As provações, amado, qual que é a finalidade da aprovação? Qual foi a finalidade da aprovação, da tentação que o diabo tentou contra Jó? Né? Fazer ele pecar, fazer ele cair, fazer ele maldizer Deus. Inclusive a conversa inicial do diabo com Deus foi essa: não, tira, é lógico que ele te adora, ele tem de tudo, ele tem uma família linda, ele tem os bens materiais, não falta nada para ele, tira dele. Você vai ver ele começar a resmungar, vai ver começar ele a maldizer. Então a intenção do diabo era fazer com que Jó pecasse. A intenção do diabo é fazer com que eu e você peque. Por isso que vem as tentações, por isso que vem as provações. E é interessante, eu não coloquei aqui, mas agora... é importante, né, pastor, que nós precisamos de ser tentados, né? Precisamos de ser aprovados por Deus. É no meio da tribulação que nós somos aperfeiçoados, né? Eu não atinei aqui, olha bem, né? O verso 14 eu li, cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria consciência. Então, nós somos tentados porque... às vezes a gente quer, às vezes a gente permite aquilo acontecer na nossa vida, né? Porque quando atraído e enganado pelos nossos próprios desejos maus, pelos nossos próprios desejos errados, pela nossa própria cobiça. E aí é o perigo. E é o 15, verso 15 que eu não li. Depois, havendo a concupiscência concebido, havendo o desejo mal concebido, havendo a cobiça concebida, dá a luz ao pecado. Primeiro vem o desejo e depois vem a concebida, a concepção, o ato, o gerado. Eu tenho desejo de fazer alguma coisa errada, eu vou lá e faço. Até ter só o desejo, toma cuidado, porque o diabo está ali. Aquilo ali já é uma arma do diabo. O diabo já colocou aquela armadilha ali para nós, né? Opa, eu fiquei com desejo. Epa, você não pecou ainda, mas cuidado que está pertinho. Quando é concebido, dá luz ao pecado, pecou. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Que é o versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Depois você coloca todos os versículos, que eu coloquei só 2. Vou colocar. Mas a palavra de Deus, ela não entra em contradição com a nossa vida, né? Nós precisamos andar segundo os mandamentos do Senhor, mas para que a gente possa ser forjado em Deus, nós precisamos passar por lutas e aflições. A palavra de Deus é tão bonita que quando Jesus, lá no deserto, ele foi tentado pelo diabo, ele estava começando um ministério, o seu ministério. Para que ele fosse aperfeiçoado, para que ele deixasse isso de exemplo para nós, o Espírito Santo levou ele a um lugar onde ali ele não tinha um recurso humano, né? O deserto ele é privado de muitas coisas. Então lá nesse deserto ele teve fome, né? Porque ele estava jejuando, ele teve sede, né? E muitas vezes, meus amados, as nossas lutas, a gente olha no mundo terreno, ao nosso redor, a gente não vê saída, a gente não vê solução,
A gente pensa assim, meu Deus, eu estou sozinho. Parece que até os amigos nos abandonam, né? Jesus estava sozinho lá no deserto. Não tinha ninguém, a família dele não estava lá. Ele estava sozinho, né? Então, nesse momento, a gente pensa que Deus também nos abandonou, né? E Jesus, ele sentia a presença do Pai ali com ele, porque quando ele terminou que o diálogo, a luta entre o diabo, né, a carne e o espírito, Jesus veio, os anjos do Senhor o alimentou. E aí a gente vê que ele foi aprovado, né? Ele foi aprovado. A nossa aprovação não vem no meio da luta, a nossa aprovação vem depois, quando vencemos. Amém. Né? É o nosso desafio, a nossa perseverança, as nossas brigas internas, é que nós vamos vencer. E aí Jesus, eu tenho certeza que cada luta que passamos, Jesus chega e nos dá, bem-aventurado, você venceu, né? Ele chega pra gente e diz, você foi um bem-aventurado, né? E nos dá o alimento que precisamos, nos leva mais além, pra gente crescer espiritualmente. Nós passamos pela forma, né? Quando a gente estava lá no instituto fazendo teologia, né? Uma vez, não me lembro quem disse, um professor, ele disse assim, vocês estão na forma, vocês são como um bolo, né? Que foi amassado ali, preparado e tudo, e aí colocado numa forma, está dentro de um forno quente para crescer. E é interessante, o processo do bolo é o mesmo nosso espiritual. Nós precisamos dos ingredientes, né? Nós precisamos ser amassados, batidos, processados, estar ali no ponto certo, levado no forno na temperatura certa para crescermos, para ficarmos como um bolo lindo e maravilhoso. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, mas até chegar àquele ponto, precisamos passar pela temperatura quente. A aprovação faz parte do processo. Isso, né? Precisamos passar por aquele processo de quente, de batida, e para chegarmos lá no fim. É interessante, a aprovação faz parte do processo, o deserto faz parte do processo, né? Muitas pessoas não querem as provações, não querem os desertos, mas isto são necessários para forjar em nós, como bem a pastora está dizendo aqui, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, né? Lucas capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, depois foi batizado, e foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Essa mesma passagem também está no livro de Mateus, e o livro de Mateus não enfatiza. O livro de Mateus, se nós lermos só ele, nós seremos induzidos a achar que só depois dos 40 dias é que o diabo apareceu para tentar Jesus, e não. Durante todos os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Era um processo, né? Era um processo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. Aí o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, manda. Aí você conhece toda a história. Mas o livro de Lucas nos conta exatamente que foram todos os dias, os 40 dias, o diabo ali tentando o Senhor Jesus, tentando fazer ele cair. Agora nessa conversa aqui, ele veio com propostas indecentes para cima do nosso Jesus. E o Senhor Jesus, aleluia, um homem forjado por Deus, no Espírito Santo de Deus, né? Com a palavra conseguiu se livrar de toda a tentação e provação de Satanás. Amém? Por isso nós precisamos, né? Sermos como Jesus, bem-aventurado, que suporta a tentação. Jesus suportou, porque quando for aprovado igual Jesus foi, nós receberemos a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Você que ama Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Então, meu amado, minha amada, essa primeira parte é isso, né? Tomarmos cuidado com os nossos maus desejos, com a concupiscência, essa palavrinha tão feia, né? É difícil de falar, concupiscência.
Nós temos que tomar cuidado com esta palavra, né? É interessante, amados, esses dias eu até estava comentando com a pastora. O mundo está corrompido com essa concupiscência, né? Amados, eu estava comentando isso com a pastora dias, né? Já tem uns dias, uns meses talvez. A gente estudando a Bíblia, analisando a palavra de Deus, e principalmente com a definição de concupiscência que eu descrevi aqui para você hoje, você pode ver que sempre o grande problema do homem, quando eu falo homem e mulher, tá? do ser humano, o grande problema, né? o pecado que faz aquela pessoa pecar, muitas das vezes, se você vê na Bíblia, está repleto de histórias assim, é por poder e dinheiro. Poder e dinheiro praticamente se mistura, ganância, né? Que é a ganância, enfim. E a questão sexual, a questão de adulterar, de prostituir e aquela coisa errada toda que a gente vê na Bíblia, muitos exemplos para a gente não fazer, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com relação a tudo isso, amém? Vamos, a palavra de Deus fala para nós vigiarmos, orarmos e vigiarmos e orarmos, amém? Vamos vigiar, vamos ficar atento a tudo, porque tudo, irmãos, a Bíblia é clara, o diabo anda ao nosso derredor. Ele fica por ali. Buscando a quem possa tragar. Ele fica por perto. Ele vai estar por perto de quem já é dele. De vez em quando ele vai lá, né? Deixa aquele lá sozinho lá se estrumbica tudo. O diabo fica próximo, ele fica ao derredor, preocupado. Ele fica preocupado, buscando alguma brecha em quem está adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava preocupado com Jó. Ele não estava preocupado com os filhos de Jó. Que os filhos de Jó dava oferta pelos filhos, porque, né, ele tinha medo que os filhos fizessem coisa errada, para você ver, né? O diabo não estava preocupado com os filhos de Jó, ele estava preocupado com Jó. Né, pastor? Ele chegou diante de Deus e disse: eu fui passear, dando uma volta na terra, né? É interessante, e ele, quando ele começa a tentar Jó, né? Ali no primeiro dia, ele vai fazendo por etapas. E o diabo, ele é engraçado. Sempre foi assim. Ele não vem e joga tudo de uma vez. Ele vai começando aos poucos. Por isso é que os filhos de Deus muitas vezes são enganados, porque não acha que é ação maligna, né? Não acha que é, e começa a levar tudo na brincadeira, ou despreocupadamente, não dá crédito, né? Eu falo muito, a gente que brinca com o diabo não brinca não. Ele está sempre procurando alguma coisa. A gente fecha uma brecha ali, ele vai procurar outra. A gente fecha tapa um buraco aqui, ele vai procurar outro. Então, o diabo, ele não brinca, ele sabe do trabalho que ele tem que fazer, né? Nós, cristãos, é que somos despreocupados. Nós é que não damos o mínimo valor. Nós é que deixamos sempre para fazer depois, para orar depois, para buscar depois, né? E o diabo não. Ele vai fazendo, ele vai, como diz aí, ele vai andando pelas beiradas e fazendo o que ele tem que fazer. Comendo pelas beiradas, né? O ditado diz. Amém? Entrou aqui, né? Se manifestou aqui, depois que a gente já havia começado, a Alcilene, boa noite, o Gleison, boa noite, paz. O Guilherme, o Gilmar, a Luana, a Sara, a Zita e a irmã auxiliadora. Boa noite, paz para todos vocês. Gilmar, também ouvi. Falei? Falou? Falei o nome do Boa noite, Alcilene. Boa noite, o irmão. Como é que chama? Irmão Gleison. Boa noite a todos que eu falei aqui. Boa noite, paz. Sara. Boa noite. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Tem a irmã auxiliadora também, né? Boa noite, irmã auxiliadora. Falei o nome dela. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre algo. Domingo, depois do culto, eu cheguei em casa. Enquanto a pastora estava lá preparando a janta, eu liguei lá na Record e estava aquele programa que eles têm lá,
concorrente do Fantástico, o Fantástico da Record, Domingo Espetacular, negócio assim, né? Não sei como é que chama, enfim. E estava passando uma reportagem lá que me chamou muito a atenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A inversão dos valores. O tanto que nós estamos vivendo uma total inversão de valores bíblicos, inversão de valores ensinados pelos nossos pais, que foram ensinados pelos nossos avós, que foram ensinados pelos nossos bisavós, né? E assim. Mas interessante que muito do que meu pai me ensinou, que eu vi ele fazendo, apesar de ele não ser cristão, não ser evangélico ainda, né? Meu pai é cristão, evangélico, ele ainda não batizou somente. Mas, enfim, muito do que eles faziam era bíblico, apesar de eles não terem um conhecimento bíblico. Mas faziam muitas coisas bíblicas, que a Bíblia ensina nós fazermos, manda a gente fazer. Mas antes de eu entrar até na reportagem lá, que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa geração de agora. Essa geração. Essa geração é que fugiu totalmente dos... De 80 para cá, sei lá, dos anos 90 para cá, né? Lógico, amado, não é quando a gente fala aquela geração, não é todos que nasceram, né? Mas é a geração agora que está sendo criada, a geração que está criando os filhos agora, né? Estas gerações mudou muito, está tendo muita inversão de valores. Lá no livro de Isaías, capítulo 5, verso 24, deixa eu colocar aqui, a Joana gosta de colocar, né, Joana? Isaías 5... 4, né? Isaías 5, do 20 ao 24. Tá aí, Joana. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém? Isaías, capítulo 5, versos 20 ao 24. Amados, você já ouviu aqui, vocês aqui da igreja já ouviu? Até os que chegaram mais, recentes, já ouviu falar isso aqui. Nós estamos vivendo um mundo atualmente que o certo é errado e o errado é que é o certo. Você escutou falando isso muitas vezes. E é isso tudo que Isaías está falando aqui, né? Deus está falando através do profeta Isaías. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que é o que está virando. Que fazem das trevas luz, das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Que é o que está acontecendo, né? Fala aqui em suborno, aqui, né? Por causa de dinheiro, absolve o culpado, mas negam justiça inocente. Há quanto tempo você ouve falar? Aqui nesse país, quem é rico não vai preso. É isso aqui, ó. Né? É isso aqui, ó. Se a pessoa tem uma certa posição, um certo poder, uma certa quantidade financeira, ele compra a absolvição dela. E às vezes aquele pobre coitado que está lá, irmãos, a gente vê reportagem de quantas e quantas pessoas que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, injustamente preso, porque foi confundido. Pegou uma câmera, aquelas câmeras ruins, com aquelas imagens mais ruins, pegou aquela pessoa, deve ser aquele, geralmente é a pessoa de cor,
muitos, 90% dos casos, e pai põe ela na cadeia e acabou. Não tem direitos humanos, ninguém cuida desse povo. É isso aqui. Absolve o culpado, mas nega a justiça. O certo está errado e o errado está certo. Nós estamos vivendo exatamente isso há muitos anos, infelizmente. Onde tudo que é, né, a Bíblia é careta, a palavra de Deus, não, mas não pode falar sobre homossexualismo. Não, cada um não pode falar, mas cada um faz da sua vida, no caso do homossexualismo, cada um faz da sua opção sexual aquilo que ele bem entender, mas é errado, não vai ser certo nunca, perante a palavra de Deus é errado. Ele faz o que ele quiser, é problema dele, nós não temos que nos meter mesmo não, mas não é certo. E às vezes eles querem que a gente engole aquilo como certo, como correto, e não é assim. Não é assim. Nessa geração que nós estamos vivendo agora, uma geração que a tendência é ir para pior, porque não aceita correção, principalmente a gente que é pastor, a gente vê isso no meio do povo de Deus, né? Uns jovens indisciplinados. A gente, quando falo jovens, né, de 30 anos para baixo, as pessoas não têm mais, parece que os pais não corrigiram o suficiente, mas corrigiram, porque os nossos pais, até os nossos pais, a geração foi uma geração que privava muito a gente de dar a nossa opinião própria, né? A gente vivia mais em função da opinião dos nossos pais. E eles não estavam errados. Eu falo muito, nossos pais nos corrigiu de forma certa. Mas hoje, os pais de 30 anos, vamos falar assim, para baixo, já não corrigem mais seus filhos. Eles não falam, não deixa, não mostra para os seus filhos que aquela ideia está errada. Tudo que o filho quer, eles entregam. Tudo que a pessoa quer, a criança quer, eles fazem. E aí a gente pensa assim, se até agora nós estamos vivendo num mundo onde o não é certo, o mal é certo, o bem, né, é errado, daqui a pouco, quando meus netos já tiver adultos, esse mundo tá um horror. Como é que vai ser, né? Porque não vai ter mais. A gente vê na mídia nossas ideias de pessoas já tá ficando ultrapassadas. Quando a gente começa, esse dia eu estava conversando com a minha netinha, ela disse, vovó, Facebook é só para vocês que é velho. Aí, eu tô falando assim, isso aí eu até concordo com ela, né? Mas é tudo em questão, eles já nos vê como uma geração ultrapassada. Eles não nos vê mais como os heróis deles. Nós não temos muito o que ensinar, porque eles já têm a opinião formada. Minha neta não tem nem 15 anos ainda e já tem a opinião dela formada, né? Então a gente vê isso em toda a juventude de hoje. Daqui a pouco, daqui uns 10, 15, 20 anos, nós vamos ter um mundo muito mais complicado do que esse que nós estamos vivendo. Quando nós falamos, igual a pastora disse, né, as mães, os pais de 30 anos para baixo não ensinam e tal, isso a gente não está generalizando, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Assim como também não era generalizado da época dos meus pais, que todos faziam também certo. Não. A maioria fazia-se, era comum. O contrário era o mais difícil de se ver, que tanto é que chocava. Mas o que hoje está acontecendo é o contrário. Não educar a criança nos caminhos do Senhor, conforme o Senhor quer que seja educado. Não educar é o normal. Educar é que é. Nossa, educa? Que isso? Nossa, mas você está fazendo isso? O certo ficou errado. E o errado é que é o certo, né?
A tendência do homem sem Deus, a Elisângela ali colocou um testemunho aqui, é para o pecado e para o mal, né? A Elisângela ali colocou aqui que agradece muito os pais por ter, né, educado a ela e eles, a gente, e nos caminhos de Deus, na presença do Senhor, mas ela colocou que a gente é que é sem vergonha, que sai da casa do Senhor, da presença de Deus, para buscar coisas do mundo, e hoje eu sei o tanto que é bom estar na presença do Senhor e na casa de Deus, e nunca mais eu quero me afastar da presença e nem da casa dele. Glória a Deus, é isso aí. Amém. É isso aí. Os nossos pais nos ensinavam bons princípios. E nós, a nossa geração, essa geração que nós estamos falando aí de 30 anos para baixo, essa geração que está tendo aí as crianças aí, bebezinho de colo, está ensinando, nós temos que pegar isso biblicamente, agora que nós conhecemos a Bíblia, e ensinar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for grande, ele não se desviará dele, né? Mas entrou, e eu não vou tocar isso agora não, porque senão eu vou entrar no assunto da reportagem, eu quero um pouquinho mais. Antes de entrar no assunto da reportagem, a tendência do homem sem Deus é para o pecado e para o mal. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 11, está escrito assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, não castiga a má obra logo, o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Porque a pessoa está fazendo a coisa errada e não tem castigo, quer dizer, ela está fazendo certo. Começa a concupiscência, começa eu a achar, o que eu falo, a criançada, a garotada, achar que o errado é que é o certo. Está todo mundo fazendo. A televisão ensina, as novelas ensinam. As novelas ensinam que pode ir para a cama quando tiver vontade, né? Não é assim que as novelas ensinam? Menina de 14, 15, 16, 17, 18, pode ir sem casar, só namorando, eu vou me conhecer primeiro. Aquela novelinha Malhação é a pior dica que se você, sabe, deixar seu filho assistir, sua filha. Ensina só coisas ruins ali. Não tem uma coisa de... vai ensinar algo espetacular. Nada. Pode jogar tudo fora. Nós precisamos tomar conta do que o nosso filho está vendo, do que os nossos filhos estão assistindo. Porque, meus amados, nós temos testemunha para poder ensinar, pessoas para ensinar o mal, nós temos demais da conta. Nós temos uma vereadora aqui em Uberlândia, que o sangue de Jesus tem poder, né? Ela tá querendo colocar em todas as escolas aquilo que ela pensa, que eu acho que na casa dela, ela tem filhos, eu acho que na casa dela os filhos andam pelas paredes, porque pelo que ela é, né? Ela dá liberdade em tudo, então ela crê nessa liberdade de pode fazer tudo, de estar, sabe? E não é assim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. A gente vê como pastor, às vezes mães desesperadas, pais desesperados, com os filhos adolescentes, indo por um caminho que ele, né, não concorda, que ele não aprova. E a gente vê que a maior, né, o que precisava ser feito era ter colocado Jesus no coração dessas crianças. Porque a palavra, a promessa de Deus é essa, né, que quando nós crescemos, a palavra não sai de nós, né? Eduque o seu filho no caminho que deve andar, que mesmo depois de velho ele não vai desviar dele. A palavra vai estar plantada. Então, muitas vezes os pais não querem levar para a igreja porque dá trabalho. Os pais, às vezes, nem, né, não querem vir para a igreja e trazer os seus filhos. E isso vai gerando, porque lá fora o diabo tem muita coisa a entregar para os filhos. Muita coisa. E os filhos não sabem, não tem Deus, não vai ter Deus. Esse vazio dentro dele não vai estar preenchido para ele fugir da aparência do mal. E nós precisamos, meus amados, começar de berço. Eu falo para meus filhos, leva os filhos de vocês para a igreja. Eu falo meus filhos de sangue.
E falo para os irmãos aqui da igreja. Leva os seus filhos para a igreja. Mesmo dando trabalho, né? Traga seus filhos para a igreja. E o diabo, ele sabe disso, que nessa pandemia, muitas igrejas não pôde receber as crianças dentro da igreja. Ficaram proibidos das crianças virem para a igreja, né? Por causa da aglomeração. Mas, meus amados, casa de Deus é lugar de oração, lugar de criança. Jesus disse assim: vinde a mim as criancinhas. A Gisele colocou aqui, ó, a moda agora é a Netflix. Tem cada série de adolescentes que só ensina errado. Amados, eu não tenho a Netflix, né? Mas não tem, né? Mas eu sei, eu gosto de saber das coisas, eu gosto de ler, eu gosto de procurar. Tem cada aberração nessa Netflix, e não é só nela, não. De séries. E, irmãos do céu, toma cuidado. A gente que é adulto, grande, não deve ver. Mas às vezes, o que a pastora está dizendo, está lá. 24 horas em casa. Não tem creche, né? Está voltando, enfim, mas não tem creche, não tem escola. Fica lá e fica à mercê de tudo isso. Mas é complicado. Hoje a gente aqui, a babado das crianças, né? A gente aqui, pelo amor de Deus, cada um educa o seu filho como quer. O nosso papel aqui é de ensinar, o nosso papel aqui é de orientar. Amém? O apóstolo Paulo nos dá algumas orientações aqui também, né? Mas antes dele, eu quero ler o que está lá em João 15, 19. Porque nós vivemos neste mundo, meu amado, mas nós não somos deste mundo. E nós não podemos amar mais as coisas do mundo. Se vós, João 15, 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles, do mundo o Senhor nos escolheu, nos tirou, por isso o mundo vos odeia. As coisas do mundo não combinam mais conosco, a maioria das coisas do mundo. Eu lhes tenho dado, João 17, 14, 16, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. É a oração intercessória de Jesus por mim e por você. Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, eu peço que o Senhor guarde do mal. Então nós temos essa proteção, que é Jesus nos guardando de todo o mal. Por isso nós temos que ficar ligados, nós temos que ficar antenados para saber realmente o que está acontecendo. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém? Então por isso que nós precisamos de estar ligado na palavra de Deus, focado em Cristo, na palavra, estudar a palavra, porque tudo é armadilha de Satanás, né? Para nos prender e prender as nossas crianças. E agora eu vou entrar, né? Na reportagem. Mas antes, lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, cuidado, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Uberlândia, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses, deixa eu colocar aqui, né, Joana? Opa! Colossenses, capítulo 2, verso de número 8. Amém? Cuidado que ninguém venha enredar. O que é enredar? É fofocar. Ensinar. Persuadir com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. A reportagem de domingo, talvez alguém até viu, mostrava os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Dinamarca, aqueles países que estão lá
perto do Polo Norte, né? Se já não é Polo Norte, aqueles países frios lá do norte da Europa lá, né? E dizendo sobre a falsa felicidade, porque a gente, o que chega a notícia para nós aqui, que não tem pobreza, não tem violência, não tem, é um dos países mais gostosos de se morar, qualidade de vida excelente, tudo isso é verdade, tá? Tudo isso é verdade. Mas não chega tudo para nós, ou pelo menos a gente talvez não se... As reportagens que saem nos veículos, né, talvez maiores, tal, que não chega até a nós. E estava eles fazendo uma reportagem falando sobre as crianças, como é que é o ensino das crianças. E uma brasileira cristã, morando lá, dando lá a entrevista lá pela internet, né, e ela falando, olha, aqui... Eu peguei a conversa um pouco andando, não sei se ela falou de onde ela era, aqui no Brasil, mas aqui na Suécia, acho que era Suécia ou Finlândia, enfim, é proibido dizer não para as crianças. Não se pode. Aí ela falou assim, a minha criação a gente ouviu muito não. Eu ouvi muito não na minha criação, o pastor ouviu muito não na criação muito, dela. mais do que sim. Todos vocês que estão aqui, imagino que ouviram muito não durante a criação, mais do que sim, né? E lá é proibido, os psicólogos falam isso, não pode se falar muito não para a criança. Não, porque tem que ser permissivo, e aquela coisa toda, né? Na minha criação, da minha época, na nossa época, a gente não tinha muita conversa mesmo com os pais, não tinha muito diálogo, isso era ruim. Poderia ter um pouco mais de abertura, um pouco mais de diálogo, mas também eles não aprenderam assim, eles não foram ensinados assim. Mas é muito melhor do que só o diálogo, e totalmente diálogo aberto que existe hoje, é trocentas vezes melhor. Por quê? Porque a gente tinha valores. A gente ouvia toda hora. Muitas das vezes, amados, a gente ia pedir alguma coisa, eu, por exemplo, ia pedir alguma coisa para o meu pai, era muito não. É lógico, as coisas hoje estão... mas aí eu vou chegar lá, por que está assim, né? Não tinha muito tênis, por exemplo, tinha quichute, bamba e conga, que era o que a gente usava, e um pouquinho com mais posse, um pouquinho mais rico, usava um Rainha F1, que era o que tinha, não tinha outra coisa, né? Os da minha época aí vai saber o que é o Rainha F1. Depois surgiu a Topper, que era aqueles né, de cano alto, jogador de basquete, aí mas era isso. Então, para mim ter o primeiro Rainha F1, eu tinha 13 anos, quase que eu comprei com o meu primeiro salário, eu comecei a trabalhar com 14. Por quê? Porque era difícil as coisas. Meu pai sempre foi motorista de táxi, ganhava o dinheiro no dia, se no dia não ganhasse, eu não tinha. Então era difícil às vezes a coisa, tinha que juntar para comprar, né, à vista. Ele nunca gostou de comprar a prazo, fiar, parcelar, cartão de crédito não tinha, cheque muito menos, tinha pouquíssimo. Mas enfim, mas mesmo, amado, o que eu quero te falar é que mesmo se você tiver condição de dar alguma coisa para o seu filho, às vezes você vai ter que falar não, para ele não aprender ou não achar que tudo na vida ele vai ganhar assim, fácil, é só pedir que vem, e não é assim. E aí essa moça falando lá onde eu quero chegar, essa moça falando assim, olha, o que acontece aqui nesse país, com muita gente, estudo, faculdade para todo mundo, é a bênção, é uma maravilha, mas por a criançada que só ouvir sim, é proibido aqui dizer não, nas escolas não falam não para a criança, os psicólogos falam que é para falar só sim para as crianças, e os pais só falam sim. Por causa disso, as crianças crescem frustradas, porque enquanto criança, o sim é maravilhoso, mas na hora que ela tem a idade dela de começar a trabalhar, na hora que a idade dela chega para começar a conquistar as coisas, não vai ser só sim, né? Vai ter não. Ela vai querer um carro de $1 milhão ou de euro,
mas o salário dela não dá conta de comprar aquele carro de $1 milhão. O que vai acontecer com aquele jovem de 18, 19, 20, 22, 25 anos? Vai ficar frustrado, vai ficar desesperançoso. E aí ela culmina dizendo assim: aqui nesse país, 1/3 da morte dos jovens é por suicídio. 1/3 das mortes dos jovens lá é suicídio. Por quê? Porque eles não aprenderam a lidar com os nãos. Nunca ouviu não. Eles não sabem lidar com as frustrações. Eles não sabem lidar com a perda. Eles não sabem lidar com a coisa que está inalcançável, pelo menos agora. Porque tem coisa, meu amado, que talvez hoje você quis muito, mas hoje era inalcançável. E aí? Eu vou tirar minha vida? Eu vou morrer por causa disso? Eu vou roubar? Eu vou matar alguém? Não. Eu vou orar, né? A Deus, Senhor, faz o milagre acontecer. Eu vou fazer, enfim, eu vou buscar, se tiver dentro da vontade de Deus, daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, conquistar aquilo que hoje me frustrou. Agora, esse povo, portanto, eles não conseguem lidar com a frustração do não. E ela culmina dizendo que na realidade, o que falta é Deus no coração deles. E aqui é proibido de falar de Deus. Não pode falar de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso, amado? Tudo isso são coisas que estão tentando implantar aqui no nosso país. E a gente às vezes achando tudo normal. Lá as crianças, sexo das crianças, a moça lá brasileira contando, elas vão decidir o que elas são. Se elas são homem, se elas são mulher, se elas estão total flex, né? Os dois, uma hora é homem, uma hora é mulher, na hora que quer homem, na hora que quer mulher. É desse jeito. E são países ricos, ela tem dinheiro, o jovem às vezes é rico, culto, estudioso, tem 2, 3 faculdades, mas frustrado, porque não sabe lidar com os não. Interessante que quando o pastor, eu vi um pedaço dessa reportagem que ele me chamou para ver, e aí eu fui procurar, né, na psicologia, né, vamos tirar um pouco aqui a Bíblia e vamos para a psicologia. O que é que os psicólogos acham desse dizer não aos filhos? Interessante que o não é a base do ser humano. Sabia disso? O não que forja, né? É isso, porque se a criança for recebendo só não, aliás, sim, ela se torna uma pessoa fraca. Ela não sabe esperar, ela não sabe lutar para ter, ela recua muito mais fácil, ela é fraca espiritualmente, ela é fraca emocionalmente. E ela não consegue formar uma família sólida, ela não consegue manter um emprego sólido, uma carreira sólida. Na faculdade ela não vai bem. A gente vê isso, sabe? Tudo engloba. Por isso que Jesus disse que ele nos corrige como que ele ama, né? Ele nos corrige porque ele nos ama. Nós corrigimos os nossos filhos porque o amamos. Corrigir é a base de uma família sólida, de uma criação sólida. Nós temos um filho e um dia ele chegou, ele era muito gostoso quando ele era criança. Era levado mesmo, batia nas meninas, ele era terrível, o Júnior. E aí, um dia, tem uns 3, 4 anos atrás, ele chegou e disse assim: obrigado, mamãe, porque o pastor nunca bateu no filho, porque ele deixava por minha conta, ele falava: eu tenho a mão pesada, você mesmo corrige. E eu bati muito quando ele era criança. E ele disse: obrigado, mamãe, por ter me corrigido. Hoje eu sou o homem que sou, porque a senhora me bateu, a senhora me corrigiu. E quando ele tem oportunidade, sempre ele me agradece. Corrigir, meus amados, dizer não, mostrar, sabe, o caminho para os nossos filhos, as pedras, é o nosso dever de pai, né? Como essas crianças lá nesse lugar, elas
elas estão frustradas. O irmão Gleison aqui disse que para os pais entrar no quarto tem que pedir permissão. Essa parte eu não vi não, eu cheguei já a reportar que estava no caminho. Que coisa horrorosa. Que absurdo. Quem que manda ali? É os filhos ou os pais? Imagina, irmão, você chega bate na porta do quarto, seu filho está trancado por dentro, é lá. Ô filho, abre aqui. Não, pai, é 9 horas agora, vem às 10 da noite me te atender. Misericórdia. Não, vá trabalhar e pagar água, luz, comida aqui dentro de casa, pra você dar conta de fechar no quarto aí, achar que a casa é sua, rapaz. Que é isso? Misericórdia. Mas vai falar do jeito que eu tô falando aqui. Não pode tratar assim o filho, não. O filho tem que ser. Não, é o que estão tentando, amado. Essa coisa de lá, isso não foi de agora. Não é que começou esse ano isso vem de longe. E é o que estão tentando fazer no nosso país, tentando essa ideologia maldita de gênero aí, ensinar nas nossas crianças coisa sexual para nossas crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não, isso aí não é escola que tem que ensinar, mas lá é. E nesses países, não é só lá não, né? O governo quer ensinar né? E não, minha amada, isso aí é pai e mãe que tem que ensinar para o filho na hora que ele achar que deve, na hora que ele achar que está certo. Por isso que nós temos que ter cuidado. A pastora está falando em não aqui. Meu amado, minha amada, não faça tudo o que o seu filho pede, mesmo você tendo condição de fazer. Principalmente naquela questão de comprar um sapato, comprar um tênis, comprar uma camisa. De vez em quando, mesmo, vai doer, vai ser ruim, né? Porque talvez você foi privado quando era criança, pediu alguma coisa para o seu pai, e por ele não ter uma condição financeira boa, ele não deu, né? E você talvez, não, eu não vou fazer isso com meu filho jamais. Tudo que ele pedir eu vou dar, não faz isso não. Mesmo você tendo condição financeira, fala não de vez em quando, para ele aprender que não é igual ele acha, que é sempre que ele pede, ele ganha. Não é assim, nós não podemos ensinar os nossos filhos assim. Porque senão depois nós vamos prejudicar eles lá na frente, na vida de adulto. Serão adultos infantis, serão adultos frustrados. E nesse caso lá, desses países lá, 1/3 das mortes dos jovens lá é suicídio. Mas a gente vê tudo obra maligna para anular a palavra de Deus. Tanto é que lá nesse lugar, né, a palavra de Deus não é pregada. As pessoas não aceitam. Por quê? Porque a Bíblia vai de encontro a esses pensamentos diabólicos, né? E as pessoas lá, o diabo, ele paralisou o crescimento das igrejas. Porque hoje lá não pode mais tocar nesse assunto. Coisas da Bíblia, algumas coisas da palavra de Deus não pode ser falada em público. Então nós precisamos, meus amados, ver isso tudo, obras satânicas, e está chegando no nosso país, está vindo. O Brasil tem uma mania de copiar as coisas lá de fora, sabe? Nós precisamos anular isso. Nós que somos de Deus temos que ver as ações malignas no meio dessas coisas. Daqui a pouco a nossa casa está cheia e infiltrada de coisas lá dentro e você não sabe como entrou, porque você deixa os seus filhos na internet sem saber o que está acontecendo. Você deixa os seus filhos vasculhar um computador, mexer, sem você estar ali garimpando alguma coisa sólida para eles. Não estou dizendo que o computador é ruim, a internet, a mídia é ruim, não. Veio para nos beneficiar. Tanto é que nós estamos usando esse veículo, né, de comunicação para pregar o evangelho. Mas existe também, no meio das coisas boas, o diabo infiltra coisas ruins e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ter sabedoria de como falar, de como ensinar os nossos filhos. Se você chegou um adulto fortalecido, sólido, inteligente, sábio, que hoje você suporta as coisas, as diversidades, as aflições, é porque o seu pai soube te educar. Mesmo do jeito dele, mesmo ele sendo assim meio, não tendo muito estudo, mas ele soube te ensinar. Então transmite isso para o seu filho, sabe? Não deixa isso morrer. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós precisamos, sabe, continuar
corrigindo nossos filhos, mostrando aonde eles errou. O homem, ele é forjado desde o nascimento, né? É como uma casa. E para ser um homem sólido, quando eu falo homem ou mulher, tanto faz, precisa de um alicerce sólido. É ali a base do não. Às vezes eu recebi muito mais não na minha vida do que sim. E isso me fez chegar até aqui. Não se conhecia, não se conhece ninguém por ouvir não. Porque o que eles falam, ouve muito não, fica retraindo não, pelo contrário. É o sim que faz achar que tudo é a mil maravilha, que tudo acontece, que vai ser do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Enquanto criança, o problema é quando chega adulto. Não foi treinado a ser frustrado. Nós não temos tudo aquilo, mesmo a gente sendo de Deus. Às vezes Deus vai falar não para nós. Ainda mais a sociedade, ainda mais a humanidade em geral. Então nós temos que saber, né? Mas a gente só consegue saber isso sendo treinado desde criancinha, para não sermos essas pessoas frustradas que amanhã vai se tirar. Aqui em Uberlândia mesmo, de vez em quando aí aconteceu aí uns 2, 3 anos atrás de suicídios, depois a gente fica sabendo os relatos lá, não tinha, era pessoa que não tinha por que fazer aquilo, mas era muito mimada, muito aquilo, e acabou cometendo essas atrocidades com a própria vida. Amém? O não, ele faz a pessoa lutar, né? A gente, quando recebe o não, a gente vem, né? Tenho certeza, Deus coloca aquela certeza, né? De que, apesar do não, é porque não é tempo ainda, mas vai chegar a bênção no tempo determinado, é que faz a gente perseverar. Porque se você for recebendo só sim, você não dá valor quando você receber a vitória, né? A gente vê muito isso. A pessoa ganha fácil um dinheiro, ela não dá a mínima, ela não dá valor. O dinheiro acaba fácil também. Fácil, no instantinho ela não tem mais nada, ela tá pobre novamente, né? Assim, os nãos faz com que a gente luta, conquista e dê valor naquilo que conquistamos, né? Amém? Então nós precisamos, né? Nós precisamos disso, né? Esses dias, aqueles dias que estavam aquele frio, né? Aquele frio congelante, né? Voltou às aulas aqui em Uberlândia. Eu penso que muitos de vocês às vezes pensam assim, puxa vida, mas tadinha, eu vou ter que levantar cedo da cama e ir com esse frio para a escola, pá. Será que não seria melhor eu deixar? Não é melhor não. É doído até para você, mãe, pai, né, fazer isso. Mas, amado, é a vida. Quando ele tiver com seus 20, 30 anos, tiver que levantar cedo para ir trabalhar, cair neve, não vai porque tá frio, não vai porque tá chovendo. Não, eu desde pequeno eu saía com a minha mãe, com meu pai, e não tem essa história para mim. É ensinamento. Dói às vezes na gente, é lógico que dói. Mas é o bem para eles que nós estamos fazendo. Eu costumava chegar na Roberta, né, Bebetinho? Quando você era solteira em casa e estudando, criança, e eu falava para a Roberta, às vezes batia aquela dó de ver ela levantando de manhã, indo para trabalhar ou indo para a escola, e eu falava para ela assim, filha, vai hoje não. E ela, não, mamãe, eu vou, eu preciso ir. Mãe, isso na vida dela acontecia até antes dela começar a trabalhar. Ela estava na 7ª, 8ª série daquela época. Eu falei, fica comigo hoje. Ela, não, mamãe, eu vou estudar. Eu preciso ir. E ela ia. Aí o Júnior um dia falou pra mim, por que a senhora fala só isso pra ela? Pra mim não fala. E pra mim você não fala. Porque se eu falasse pra ele ficava. Entendeu? A gente conhece os nossos filhos, né? Então, pra ele eu nunca disse isso. Não vai não. Não vai hoje não. Não vai hoje não. Mas falar pra se ela, vai hoje, ficava semana sem. Então pra ele eu não falava. Eu ia falar, por que a senhora fala só pra ela? Por que não fala pra mim? Porque eu te conheço. Se eu falasse não, pra você ficar, você ficava, né? E ela nunca me obedeceu. Ela sempre ia, né, assim, obedeceu nessa parte. Cansada. Isso, né? Ela ia porque ela sabia o que queria. Ela tem uma personalidade muito de perseverante. Elisângela está colocando aqui, pode acontecer que um dia, quando o filho estiver já adulto, vira até cobrar os pais porque não disseram os não para eles, enquanto pequeno. É o que mais acontece. Às vezes o filho está lá na cadeia, né? A mãe vai visitar ele, o filho, eu estou aqui por causa da senhora. Mãe,
Ah, do senhor, pai. O senhor nunca me ensinou, o senhor nunca... a gente vê histórias assim, né? Do filho falar isso para a mãe lá de trás da grade. Porque tá lá, porque não teve um ensinamento que o pai e a mãe sabia, mas não quis passar porque, tadinho, não sei o que, aquilo outro. E um tadinho quando tem 8, 9 anos, tudo bem, mas quando tem 20, 30 e tá fazendo a coisa errada, aí o mundo vai corrigir. Aí a correção de Deus, a correção do pai e da mãe é uma correção, às vezes até um pouco forte, mas é uma correção com amor. O mundo não corrige com amor. O diabo, ele leva, ele ensina a andar errado, ele tira os nãos, né, para a pessoa ficar fraca, ficar submissa a ele, e depois, lá no mundo, ele prega os nãos, né, ele bate, ele estrumbica a pessoa, e só pela misericórdia de Deus essa pessoa seja restaurada novamente. A gente viu, nós tivemos uma vez muitas mães, né, participamos de muitas mães que com os filhos presos, e elas sempre diziam pra gente que o mundo, né, os filhos não precisavam ter crescido, meus filhos podiam ter ficado pequenininho, porque dessa forma eu traria eles ficava em casa, debaixo da saída minha, né, debaixo de mim aqui, eu corrigindo, eu guardando, eu protegendo, mas foi por causa dessa super proteção dela que o filho estava lá na cadeia, chegou naquela situação. Então a gente tem que preparar os nossos filhos para um mundo para as coisas ruins que vai acontecer, mas preparar mais os nossos filhos para as coisas ruins que vai acontecer do que para as coisas boas, né? Isso aqui, viu, irmão Gleice? Eu não vi não essa parte aí que os pais têm que pedir permissão para entrar no quarto das crianças. Mas aonde que isso acontece comigo? Permissão para entrar no seu quarto? Vai alugar a casa para você, rapaz, pagar aluguel lá, água, luz, telefone, internet, comida lá. Aí você faz sua casa se você quiser, põe tranca, chave tetra. Aqui em casa não, fica em casa, não tem essa história. Os nossos filhos, eles não tinham chave na porta, porque eu sempre monitorei, né? Nós dois monitorava eles. Então, se a gente não tem liberdade para entrar no quarto dos nossos filhos, misericórdia, gente, onde é que nós estamos vivendo? Esse povo, esses pais, deve que agora, né, que os filhos chegaram à fase adulta, esses filhos chegaram à fase adulta, e eles estão passando por esse processo, o arrependimento está batendo no coração deles, né? Por que eu não eduquei? Por que eu não corrigi? Por que eu não ensinei? Amém? E a Bíblia fala que a correção que nós temos que dar no filho é vara na popinha, no bumbum. Amém? Né? Não pode bater, não pode agredir, mas às vezes você precisa de dar uma bendada ali para saber quem é que manda ali na casa. Amém? A pastora disse aqui, só terminando, nós vamos orar. Eu realmente nunca bati, porque a gente que é homem e tudo, eu tinha esse princípio que às vezes a gente podia agredir pelo fato de ter a mão um pouco mais pesada. Então eu sempre corrigia, mas na hora que precisava de dar uma tunda ali, era ela que passava com essa missão um pouco mais dolorosa. Eu nunca gostei. Uma vez eu bati e chorei lá no quarto depois, na frente dele não, mas chorei lá no quarto mais que ele que apanhou, né? Mas aí depois desse dia eu falei, não, você corrige, porque às vezes a gente pode passar do limite, né? E agressão nós não podemos fazer. Mais uma varinha no bumbum ali faz um efeito, meu amado, você não tem noção. Na minha época a gente buscava vara. Buscava vara para apanhar. Minha mãe falava assim, busca e traz uma boa. Se não for uma boa, você vai lá buscar outra e vai apanhar 2 vezes. Aí a gente ia lá e ainda escolhia a varinha, né? Aquela varinha assim, não muito grossa, mas uma varinha, né, mais mediana. E ainda fazia assim para ver se ela envergava, porque as melhores era que envergava, né? Demorava a quebrar. Interessante nisso, né? Eu tenho 2 irmãos, né? E às vezes era o mais velho, eu sou do meio, era o mais velho ou o mais novo que era o merecedor da vara, né? E às vezes a mãe mandava eu ir lá, né? E a gente é ruim, né, irmão? A gente é ruim, né? Aí eu ia lá com maior felicidade apanhar a vara, porque era o outro que ia apanhar, né?
todo mundo ali levava, não sobrava para todo mundo, não tinha essa não, apanhava quem merecia, apanhava também quem estava ali só de passagem. Você está apanhando, mas por que eu estou apanhando? Ah, eu não sei por que não, você sabe. Eu não sei, mas você sabe. E era assim que funcionava. As tundas era coletivo, né? Era coletivo. Não era individual. Eu já batia nos meus filhos, já bati muito. Individualmente, né? Chamava lá no quarto, fechava a porta por eles não correr e corrigia ali, separado e tudo. E se alguém risse, apanhava também, mas sempre isolado, né? Eu tinha... A Joana tá falando aqui, vara de goiabeira. Ei, Joana, tinha um pé de goiaba lá na casa do meu pai, só o sangue do cordeiro. Porque eu tinha uma birra de que apanhava e depois meus irmãos, tiriri, né? Já falou isso também? Tiriri, você apanhou, tiriri, você apanhou. Aí eu já gostava de corrigir meus filhos separados. A vara da goiaba, vou falar um negócio pra você aqui, parece que não quebra aquele trem, vai ser ruim aquele trem pra bater nos outros. Fica uma dica aí, ó, você precisa de uma vara boa de goiaba, boa. De amora também. De corda, Elisângela ali, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Aleluia, né? Antes de nós orarmos aqui pela viagem do Naldo, porque já deu, né? 9h12. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, né? Esse assunto é um assunto que renderia até mais tempo aqui, mas nós não vamos, né, ir mais profundo, não. O Thiago disse que foi corrigido até pela avó, apanhou de cipó. Cipó. Amém. Glória a Deus. Essa é aquela, né? Eita, que deve doer também, que é uma beleza, hein? A de goiabeira era bom que a mãe ainda fazia assim na gente, e fazia aquele zumbido, né, no ar. Pegava na gente ainda não, só para ver se estava boa. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Então eu creio que teve bom, né? Vamos tomar cuidado com os nossos filhos. Vamos tomar cuidado com a educação. Não vamos deixar eles muita vontade em internet, muita vontade em televisão. Vamos estar sempre de olho para saber o que eles estão fazendo. Vamos entrar nos quartos, sim, lógico. Tem lá já a mocinha de 18 anos, 19 anos. Não, bate na porta, né? Já tá uma idade de ter um pouco mais de privacidade, mas bate na porta para entrar, né? Você está avisando que você está chegando. Isso aí, essa boa educação. Mas, meu amado, enquanto estiver morando com você, a regra é sua. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, aqui na igreja nós temos uns pais novinhos, né? E isso que nós falamos não engloba, mas as crianças que tem aqui são as crianças educadas, crianças sinceras, né? Que o não faz parte da vida delas, e isso é muito bonito, porque não é pais que, né, nécios e que acha que tá tudo... Amém? Então quero agradecer aqui, né, a Alcilene, a Birani, o Carlos, Augusto, Kleber, Edinamara, Eduarda, Elisângela Coelho, a Fernanda, Giovana, Gilmar, Gisele, Gisley, Gleison, Guilherme, Jair, Joana Darque, José Eurípides, Josineide, Letícia, Luana, Lucas, Luciana, Lucilene, Manu, Naldo, Rejane, Roberto, Robson, Sara, Sarinha, Tiago, Vinícius Samuel, Vitória Rodrigues, a Zita, a Isis, a irmã Auxiliador, o irmão Milton, mas a irmã Graça. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Obrigado mesmo pelo carinho. Está aqui presente também o pastor Wellington, a pastora Gislene, né? Vamos orar pela viagem do Naldo, né, Naldão? Vai para Goiânia, vai dar uma voltinha, né, Naldo? Ou não? Parece que dá uma voltinha, né? Para depois ir para Sinop, enfim. De Goiânia vai direto para Sinop, certo? Deve ter um caminho que vai sem passar por Cuiabá, né? Deve ser isso. Vamos estar orando. O irmão Milton está dizendo aqui que deixava a varinha guardada. Tinha uns... A Gisele tem umas varinhas guardadas aí, né, Gisele? Até no carro tem. Até no carro a Gisele tem umas varinhas guardadas. Né, Dudu? Né, Sarinha? Ai, Jesus. Vamos orar pelo Naldo. Senhor,
Em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti neste instante, ó Deus querido, que proteja a vida do Naldo e do amigo dele, que Dirceu, que eles estarão amanhã viajando de ônibus para Goiânia, ou Pai amado, depois vão partir de Goiânia para Sinop, no Mato Grosso. Pai, em nome de Jesus, conduza este ônibus. Conduza mesmo, Deus. Deus amado, tanto o ônibus que vai sair daqui para Goiânia, como o ônibus que sairá de Goiânia para a cidade de Sinop. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção esteja neste ônibus. Deus querido, que não haja nenhum transtorno nas duas viagens. Não mesmo, Senhor. Que eles não tenham nenhum tipo de problema, o ônibus ou os ônibus não tenham nenhum tipo de problema mecânico, elétrico. Tira, Deus, os buracos das estradas do caminho deles. Ó Pai amado, que eles possam ir e chegar no horário que é para chegar, em nome de Jesus, tanto daqui para Goiânia, como de Goiânia para a cidade de Sinop. Pai amado, Pai querido, proteja, guarda, livre de acidentes, livre de maus motoristas pelos caminhos, motoristas drogados, alcoolizados, afasta do caminho deles, atrasa, Deus amado, essas pessoas ruins, esses maus motoristas que estiverem, Pai amado, que cruzar os caminhos deles, em nome de Jesus, para que seja uma viagem tranquila, em paz, em nome do Senhor Jesus nós profetizamos, e que a estadia do Naldo lá, Pai amado, mas o restante da equipe, que eles vão trabalhar lá durante alguns dias, seja uma estadia feliz, seja uma estadia em paz, em segurança. Livra o Naldo lá de toda doença, livra o Naldo lá, Pai amado, de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, pela vida do Teu servo e já Te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Rodrigo vai também, Sara? Rodrigo vai lá também no sábado, ó. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, de igual forma, Pai, abençoa também a ida do Rodrigo, que irá no sábado. Ó Pai, em nome de Jesus, para o mesmo local, lá para Sinop, trabalhar com o Naldo. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também proteja, que o Senhor também guarda, ó Pai amado, e que, ó Pai, aconteça também na vida do Rodrigo tudo de melhor, em nome do Senhor Jesus. E que as mesmas bênçãos, as mesmas proteções que nós pedimos, Senhor, para o Naldo e o amigo dele que sairá amanhã, eu te peço para também o Rodrigo que sairá no sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Amém, pastora? Amém. Amanhã, segundo dia da campanha, segunda quarta-feira, né? Da campanha 40 dias de milagres. Amanhã iremos falar sobre cura e libertação. Milagre da cura e da libertação. Amém? Eu creio que já essa noite, o devocional dessa madrugada, né, a partir da meia-noite, eu creio, né, que já será sobre o milagre da cura e da libertação. Amém? Se não for, vai ser a partir da madrugada de amanhã. Aleluia. Amém? O Milton está pedindo aqui para o filho que está vindo de Porto Alegre para Uberlândia. Glória a Deus. Vamos estar orando também. Senhor, abençoa, Senhor, a viagem do filho e do irmão Milton, que está vindo lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a cidade de Uberlândia. Pai, abençoa de igual modo, assim como eu pedi para o Naldo e para o Rodrigo, peço também para o filho do irmão Milton. Deus, em nome de Jesus, que seja uma viagem boa, tranquila, livre de assalto, livre, Senhor Jesus, de problemas com o veículo que estará trazendo ele, ou, Pai amado, de motoristas bêbados, e alcoolizados pelo caminho, enfim, que seja uma viagem tranquila, em paz e em segurança, para a honra e glória do Teu santo nome, e assim nós já Te agradecemos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos dar a bênção apostólica, pastor? Vamos. Quero agradecer a cada um de vocês que participou, que compartilhou. Que Deus abençoe, que Deus retribua a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Vocês têm feito desse programa uma bênção. E tem chegado a muitos por sua causa, porque Amém. Você tem compartilhado e comentado.
Glória Querido Deus, nós agradecemos Sim, por cada um que participou deste programa. Sim, que o Senhor venha derramar o teu poder, a tua mesmo. graça e a tua comunhão. Sim. Ó Pai querido, que cada um seja cheio do teu Espírito mesmo. Santo, cheio do teu poder, Seja mesmo. que o algo novo do Senhor venha a ser derramado sobre Venha. cada lar, cada Em nome família, de Jesus. em nome de Jesus. Que o amor de Deus Amém. Pai, a graça de Deus Filho Amém. e a comunhão do Espírito Amém, Santo de Deus Jesus. seja presente em cada família, Sim. em cada lar, Sim. em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus, 8 horas, culto presencial aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Glória a Deus. Um abraço, irmão Milton, irmã Graça Araújo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Sara. Uma semana também, uma noite abençoada para você. Boa noite, Luana. Boa noite, Thiago. Boa noite, Naldão. Boa noite, Naldo. Glória a Deus. Boa noite, Luciana. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, Omar. Boa noite, Sara, Luciana, Luana, Thiago, Elisângela. Boa noite, Elisângela, Elisângela Ornelo Coelho. e Elisângela Coelho. Aleluia. Boa noite para Glória a vocês. Deus. Paz seja convosco. Segunda-feira, mais uma edição, hein? Nosso dia de fazer esse programa é segunda. Estamos fazendo hoje terça, porque ontem nós tivemos, né? Uma reunião, mas segunda-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente para mais uma edição. Boa noite, paz, Joana. Boa noite, Joana. Glória a Deus. Deixa eu desligar a câmera. Aleluia. Boa noite, bebê. Boa noite, Bebetinha. Que Deus abençoe. Boa noite, Bebetinha. Deus te abençoe, filhona.